Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Momento decisivo do Confiança em 2026, o time se recuperou dentro de campo, conseguiu encarrear 3 vitórias seguidas e agora vamos falar de outras coisas um pouco extracampo, porque teve mudança nas cotas de TV da CBF, talvez nas transmissões, estou falando de Série C. Diogo Lemos deu uma entrevista à TV Atalaia e ele falou bastante coisa sobre investimentos no Confiança e sobre categorias de base. E falar em categorias de base, já vai ter o primeiro torneio de base onde a SAF estreará, que é o Campeonato Sergipano Sub-15. Eu falarei de tudo isso nesse giro de notícia. Meu nome é Mike Gabriel. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. A gente tá aí no meio de muitos jogos, né? Jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Nunca mais tivemos tempo, fôlego para fazer um giro de notícias. Dessa vez conseguimos e aí temos algumas coisas bem interessantes para falar para vocês. Então, antes de começar, vá deixando seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Deixe seu comentário como é que você está avaliando agora, depois de ter passado o primeiro mês, com a SAF já a pleno vapor gerindo o Confiança. Deixa sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentário. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda o canal a se manter de pé. Fala em membros, quero dar boas-vindas a 2 novos membros, chegaram hoje, o Jefferson Rodrigues, Jefferson que segue lá no Instagram, eu também o sigo, e é um cara que sempre de comentários muito sagazes, muito inteligentes, é realmente uma referência. E Rafael Cardoso, eu acho que é Rafa, meu amigão também de arquibancada. Um abração para os dois, fico muito feliz com a confiança, honrado, e a responsabilidade aumenta a cada novo membro que chega aqui. Valeu mesmo, galera. E a campanha de rocha segue aí para vocês ajudarem o nosso querido Nadélio Rocha. Beleza? Então vamos lá, recados dados, agradecimentos feitos, vamos lá falar desse momento inicial, né? A gente tá passou a pior fase desse início de temporada, agora as coisas estão se consertando, mas ainda não temos técnico, ainda não temos diretor de futebol, as coisas ainda precisam avançar um pouquinho, mas já temos algumas novidades com a Série C e algumas ações já da SAF começando a dar resultado. Vamos começar a falar da Série C. A CBF ela deve oficializar nos próximos dias um reajuste nas cotas da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C que em 2023 acho que não tinha cota, ou era uma cota bem simbólica. 2024 começou a ter cota, 2025 veio uma cota boa, 1.400.000, para quem passava de fase chegava a 1.900.000, e agora devemos ter um aumento da cota. Ninguém conseguiu especular ou saber mais ou menos o valor, mas a gente imagina que vai ser, que deve chegar perto, se não ultrapassar a barreira dos 2 milhões de reais, já que já está com 1.400.000, imagino que o aumento não deva ser tão pouco, não. É um reajuste importante, né? A gente já tinha recebido um extra no final da Série C do ano passado, e com isso ajuda o time a conseguir maiores investimentos. A gente sabe que está numa fase de mais investimentos por conta da SAF, mas as cotas normalmente conseguidas pelo clube sempre é um alívio, sempre é importante, e faz com que o dinheiro da SAF possa ser investido, ou é um investimento para aumentar um pouco mais a folha de salário, ou para investir um pouco mais em equipamentos, como foi o investimento inicial. Enfim, uma boa notícia aí sobre a Série C. Quanto às transmissões, isso a gente vai trazer um vídeo só sobre isso, mas ao que tudo indica vai seguir com a DAZN como a dona dos direitos, que deve sublicenciar para a Sportnet, e a Band pode entrar na jogada, mas a gente sempre sabe que a Band ela nunca entra para transmitir muita coisa, geralmente deve transmitir para as praças de maior relevância como Belém e Campinas. Vamos acompanhar aí como vai ser a entrada da Band e se alguma outra emissora vai entrar. A UOL tem ideias de montar um canal esportivo para dentro do seu conglomerado, e mira a Série C como um dos direitos de transmissão a serem adquiridos. Como eu falei, vou fazer um vídeo só sobre direitos de transmissão da Série C, tem essa novidade aí da UOL. Então, por enquanto, vamos celebrar aqui o aumento das cotas da Série C do Campeonato Brasileiro.
Falar em aumento, teve um aumento de investimento, um investimento talvez inédito, ou pelo menos que não acontece desde o primeiro ano de Série B em 2020, que foi um investimento de mais de 1 milhão em mudanças estruturais. Essas foram as palavras de Diogo Lemos no Atalaia Esportes. Tá lá no canal da TV Atalaia. Para os membros do canal, eu disponibilizei essa entrevista na íntegra. Então, quem é membro pode ver a entrevista na íntegra. E tem duas matérias que eu tirei dessa entrevista em dragãodearacaju.com.br. Bem, entre muitas coisas que ele falou, primeiro ele falou sobre o investimento que faz no Confiança. Foi 1 milhão que ele fez para fortalecer o departamento médico e fisioterapia com vários equipamentos modernos. Tem uma entrevista do fisioterapeuta Rodrigo Cavendish, uma declaração, na verdade, acho que está na TV Dragão, ele explicando a importância dessas novas aquisições. Além disso, o gramado do CT, o gramado do Sabino Ribeiro foi reformado. Vocês devem ter visto, isso rolou as imagens nas redes sociais do clube e rolou nos grupos de WhatsApp. Realmente ficou um gramado de alto padrão, acho que até melhor que o do próprio Batistão. Não foi só uma reforma do gramado, foi todo um ajuste ali para que o piso, o campo de treinamento, enquanto não se constrói o centro de treinamento, que ainda não se falou onde será o terreno, enquanto não se constrói, pelo menos o Sabino Ribeiro vai ter condições ótimas. E além dessa parte de saúde e a parte do estrutural do Sabino Ribeiro, a análise de desempenho comprou novos softwares, mais tecnologia para poder acompanhar os nossos jogadores e os jogadores que são prospectados para vir tanto para as categorias de base como para o time profissional. E, além disso, um apoio especializado em finanças, na parte jurídica e no RH foi contratado. A gente não sabe, pelo menos para mim não ficou claro se ele terceirizou como empresa ou se contratou uma equipe própria, mas esses setores que antes não existiam na prática estão agora profissionalizados: finanças, RH e consultoria jurídica, até porque logo tem uma prestação de contas a ser feita por conta do Fair Play do futebol aprovado ano passado pela CBF. Tem vídeo aqui no canal, se eu lembrar eu deixo o link disponível para vocês lembrarem dessa questão. Ou seja, foram investimentos tanto em pessoal, investimentos na tecnologia mesmo, no dia a dia do jogador, e investimentos no futuro, né? Com essa parte do software de prospecção e análise dos jogadores. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente cobra, tá achando que a SAF tá devagar pelo mau desempenho em campo no início do Campeonato Sergipano, mas não só de campo vive um clube de futebol. Se a gente está pensando alto, pensando no futuro, enfim, coisas vão acontecer. Me estendi muito nesse ponto porque realmente era relevante. Vamos acelerar um pouquinho. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio, e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Bastidores da categoria de base. Bem, categoria de base, o que é que Diogo Lemos falou? Bem, Diogo Lemos falou que não havia um projeto organizado. Existia um sub-20 que era montado para disputar o Campeonato Sergipano, isso a gente já sabia, e que depois acabava sendo desmontado há muito tempo. Não tem uma estrutura organizada de categorias de base. Então foi feito um projeto com orçamento exclusivo vindo da SAF para reorganizar as categorias de base, e isso já está a pleno vapor. Sub-15 e Sub-17 já começaram as atividades, já estão treinando. Eu vou falar do Sub-15 ainda nesse vídeo. Sub-13 e Sub-20 serão os próximos passos e devem ser implementados logo. O Sub-20, a gente sabe, está acompanhando que Ricardo Rezende, ele veio para ser o treinador do Sub-20 e auxiliar técnico permanente da casa. Ele vai fazer no futuro essa transição do Sub-20 para o profissional, e o Sub-13 já deve ter aí alguém trabalhando nos bastidores. Ou seja, a categoria de base, que é onde você revela talentos, onde você leva jogadores tanto para vender e fazer caixa, como para melhorar e qualificar o time profissional sem onerar tanto. E a gente viu aí, quando a gente subiu para a Série B, tinha o Anderson, que era jogador da base, e com certeza para comprar ou adquirir, pois pagar um salário de um jogador na qualidade que Anderson entregou em 2019 seria muito difícil. Então a base serve para isso também, além da questão do retorno social. São vários empregos gerados, são muitas crianças, adolescentes, jovens que vão aprender
disciplina, futebol, enfim, toda aquela questão que o esporte é muito importante para formar a mente dos cidadãos. E eu imagino que essa parte de cidadania ainda vai avançar à medida que esses projetos estejam implementados. É isso que eu espero e é isso que eu vou cobrar. Então, categoria de base funcionando, e inclusive já poderemos ver o Confiança Sub-15 logo, Confiança que até onde eu me lembre, não tinha, cara, nos últimos 10 anos dá para cravar que não deve ter tido um Sub-15 estruturado no Confiança, e vai ter teve um congresso técnico por esses dias, ainda não foi anunciado os times, o Confiança ainda não se manifestou, mas olhei o site da Federação Sergipana de Futebol e tinha gente com a camisa do Confiança lá, ou seja, a gente imagina que o Confiança vai participar do Campeonato Sergipano Sub-15, que começa agora em meados de março. Então, logo o primeiro contato, talvez seja isso, enfim, o primeiro time formado exclusivamente pela SAF nas categorias de base já vai entrar em campo no Campeonato Sub-15. Claro que sem pressão, título, essas coisas não importa. A categoria de base é para formar jogador e espero que já comece com o pé direito na formação do Sub-15. Então é isso, turma. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. A gente falou da questão financeira, tanto com o que vai entrar, com o que está saindo, né? O investimento da SAF, mas com o aumento de cotas da Série C, ou seja, aquilo que foi investido vai dar fruto no futuro e ainda vai ter mais dinheiro entrando pela Série C. A categoria de base funcionando e já uma competição se avizinhando. É isso. O que é que você achou disso tudo? Deixa a sua opinião aí, pra gente entender. Como eu sempre falo, continuar o vídeo na caixa de comentários, continuar os temas. Eu achei muito importante, acho que para além do que foi feito no futebol, de colocar o time nos eixos, questões estruturais e questões do futuro, pensando em médio e longo prazo, estão sendo feitas. Então, parece que as coisas estão voltando ao caminho pouco a pouco. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.